Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pode Ver, o podcast aqui do nosso portal vnoticias.com.br. E você já sabe, só clicar aí no botão, já deixar o seu joinha, comentar aqui embaixo, que é muito importante pra gente, tá? Você se inscreve no nosso canal também e acompanha as redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, Twitter, né? Tá tudo aqui embaixo para você seguir, compartilhar, né? E saber das notícias que rolam aqui no nosso estado, na Bahia, também no Brasil, meu amigo, e em 3 países específicos, tá? Estados Unidos, Portugal e Finlândia, que é onde a gente está aí com os nossos correspondentes, tá bom? Então, hoje a gente vai receber aqui, não pode ver, mais uma pessoa importante, né, do nosso estado, para a gente desmistificar algumas questões, tirar também as suas dúvidas aí com respeito e já agradecendo a presença aqui do secretário de Administração do Estado da Bahia, Edelvino Góes. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigada, viu, pela presença no nosso Pode Ver. Eu que agradeço, Aline, o convite. Estou à sua disposição. Ah, que bom. É difícil administrar uma secretaria assim tão grande, tão importante e complexa? Não, de fato, a secretaria é complexa porque ela envolve diversos eixos temáticos, né? Desde a política de pessoal, né? Parte de recursos humanos, aí você tem toda a parte de logística, todas aquelas aquisições, Aline, que são bens e serviços comuns, ou seja, mais de um órgão adquire caneta, papel, água. Essas aquisições são centralizadas na Secretaria da Administração através de registro de preços. Então, envolve também essa parte, envolve a parte de tecnologia, temos o SAC, né, temos o Plancel, então a gama realmente grande É aí muita coisa para de eixos resolver. temáticos. Agora, você está 9 anos na secretaria. Então, começou como chefe de gabinete do antigo secretário e depois virou secretário. Não é nada político, você é técnico. Isso, minha origem é técnica, eu sou servidor público federal. Na verdade, entrei na Secretaria da Administração em 2007, como chefe de gabinete do secretário Vitório. Em 2003, o secretário Vitório foi para a Fazenda, no governo Wagner, e a partir dali eu passei a exercer a função de secretário da Administração. Entendi. Você acha que, assim, uma pergunta mais provocativa, que numa secretaria vale mais, né, ser do meio político ou mais técnico? O que você acha Não, disso? Assim, para a galera entender também, eu né? acho que é uma falsa dicotomia. Ah, Na verdade, tanto a parte a política, hoje está nós temos hoje um cidadão, Aline, ah. cada vez mais crítico. Não é? Eu vejo isso muito na rede SAC. Às vezes, Aline, um cidadão ele vai consumir, por exemplo, numa loja de revendedora de automóvel e não chega com o grau de cobrança que ele chega no serviço público, no posto do SAC, o grau de exigência. Muito porque existe uma cultura na nossa sociedade que o serviço público não tem qualidade, que o serviço público é ineficiente, então já vem carregado, digamos assim, de uma imagem negativa, Negativa. né? Então, você tem hoje cada vez um cidadão mais crítico e, e o Estado precisa cada vez dar mais respostas a isso que o cidadão almeja, né? Que é serviço público de qualidade. Então, o político, necessariamente, ele vai ter que ter domínio da técnica para conseguir fazer a boa política, que é esse reconhecimento do cidadão. Você observa que o governador Rui Costa foi reeleito com 75% dos votos. Nunca nenhum governador atingiu esse grau, né, de reconhecimento do trabalho que foi feito. Então, é um político que fez um grande trabalho, né, justamente sabendo equilibrar esses dois vetores. Então, eu acho que, na verdade, são tanto o secretário de perfil eminentemente técnico vai ter que passar a ter o domínio das questões políticas, naturalmente, assim como o secretário de origem política vai ter também que ter domínio da boa técnica. Agora você falou de equilibrar, né? Meu amigo, eu estou imaginando aqui, como é que você consegue equilibrar, né, sua vida pessoal com essa vida administrativa dentro da secretaria, com tanto pepino que é? Porque tu pega saque, concurso, gente, como é que faz isso aí? Na verdade, a gente vai adaptando, né? A família também vai se adaptando. De fato, tem essa agenda, uma agenda muito pesada, mas também tem um lado que é bem interessante, que é recompensador, é quando você vê, né, uma política pública que você ajudou na formulação, que você ajudou na implementação, Isso ela é ter bacana. o reconhecimento da nossa sociedade.
até ter premiações, né? Reconhecimentos nacionais. Agora mesmo, ontem eu estava com a delegação do Amapá, Boa. que veio para cá conhecer o nosso sistema de processo eletrônico, que é o SEI. E eles vieram aqui justamente por reconhecer a Bahia como uma referência nessa área, né? Passaram aqui todo dia de ontem, hoje também. Boa. Então, tem essa parte aí que é compensadora, né? Do reconhecimento do trabalho. Agora, já que você falou do SEI, né, a gente viu um boom muito tecnológico agora, durante a pandemia, né? A gente teve que correr absurdamente para transformar o físico no digital. E os governos sentiram muito o impacto disso, né? De ter que transformar as coisas e colocar tudo no digital. Como é que foi para o governo do estado da Bahia nesse sentido, né? Ter que transformar as coisas muito rapidamente e trazer o serviço para o online? Na verdade, nós tivemos esse vetor de transformação digital, foi uma pauta que sempre a Secretaria de Administração destacou. Né? Então, eu tenho a própria diretriz do nosso governador. Então, ali, nós tiramos projetos estruturantes nessa área, bem antes de imaginar que estaríamos enfrentando esse desafio geracional, né? que foi a pandemia, que começou em março de 20. Isso. Então, nós tiramos assim, projetos de transformação digital bem antes disso. Por exemplo, o SEI, que é o processo eletrônico, a gente acabou com o papel como base física dos processos administrativos. Então, conseguimos a cessão. Mas isso você fala dentro da própria secretaria, Não, aí administrativamente? para o Estado todo. Para o Estado todo? Estado todo. Ah, tá. Nós acabamos com o papel como base física dos processos administrativos, de uma licitação, de um processo de pessoal, de uma assinatura de um contrato. Tudo isso passou a tramitar eletronicamente. Né? Inclusive, o governador Rui Costa foi o primeiro estado a solicitar do TRF4 a cessão desse sistema, o SEI, né? Que depois passou a ser adotado também fortemente pelos órgãos federais, né? E outros estados. E aí, esse projeto, por exemplo, do SEI, nós iniciamos a implementação dele em todos os órgãos do estado em novembro de 2017. Então, a gente começou a fazer a implementação, foi a implementação gradativa. Ali a gente fazia o seguinte, era uma portaria minha que eu destacava quais eram os processos que passariam a tramitar eletronicamente. E a partir daquela data, aqueles processos abertos de forma física não teriam mais valor legal. Então, exemplo, diárias e passagens. Agora, aquisição de diárias e aquisição de passagens só serão feitas através do SEI. Ok. E então, a partir daquela data, não se poderia mais abrir processos físicos. Né? Então, hoje o SEI tem 3,6 milhões de processos abertos, de 17 para cá. Nós temos mais de 1.000 tipos de processos, porque você pode ter processos finalísticos, que são aqueles processos do próprio órgão, da Secretaria da Saúde, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria da Fazenda. E você também pode ter processos sistêmicos, que são aqueles processos que tramitam em mais de um órgão, né? Como, por exemplo, uma licitação. Então, mas a licitação já era online. A licitação já era pelo trâmite. A licitação em si, mas o processo de formalização, o termo de referência, tinha que ser a pesquisa de preço, tudo isso era em papel. A sessão, sim, quando era um pregão, era de forma eletrônica. Então, assim, quando chegou a pandemia em março de 20, nós já tínhamos, desde 17, né, com o processo eletrônico em implantação. Só para você ter uma ideia, teve um momento que um diretor de hospital ligou para mim pessoalmente para agradecer o SEI. O secretário está sendo muito importante como instrumento de combate ao Covid. A gente tem entrado em processo em papel, indo para lá e para cá, tramitando. O tempo também, né? Porque o processo, observe, coisa interessante. Quando a gente foi mapear esse processo, que é verificar quais os documentos que compõem o processo, o tipo de processo, a gente observou que boa parte deles era oriundo de documentos nato-digitais. O que é isso? O que é isso? Não sei. O que é isso? Eram documentos formados no próprio computador do usuário. Ou seja, não eram documentos externos. Não era, por exemplo, uma certidão de nascimento, que é um documento externo que você insere no processo. Eram documentos gerados, relatórios, autorizações geradas pelo próprio computador do usuário. Nato digital, porque a origem dele é digital, do próprio usuário. Então, isso estou falando de 70% do volume de
atos daquele processo de origem no ato digital. E aí, a seguinte situação acaba acontecendo. Quando aquele processo ia tramitar, né, um processo praticamente formado só de documentos natos digitais, não de documentos externos acoplados ao processo, aí ele passava a sair do computador e ir fisicamente. Quer dizer, esse é o processo físico. Então, esse é um processo, a lógica do processo físico. Quer dizer, quando ele foi todo gerado pela própria máquina do usuário, e quando ele precisa ser transportado, ele vira físico. Que loucura. Então, isso é o que a gente estava... Mas trabalha em português. Isso isso é o tipo... Assim, por isso que eu digo que um bom indicador de burocracia, um bom índice de burocracia de uma organização é você ver o volume de servidores que aquela organização tem, calcular quanto de papel compra. Você tem uma boa métrica. Quanto é que está gastando, quanto é que está saindo. É uma boa métrica do grau de burocracia daquela máquina. Então, quando você vem para o processo eletrônico, Aline, o ganho da agilidade no tempo de tramitação é enorme. Facilita. Porque, por exemplo, essa parte de deslocamento físico dos processos já é evitado. Eu lembro até que um reitor da Universidade de Feira ligou para mim e falou: secretário, aqui saía um carro de Feira de Santana praticamente toda semana, e às vezes mais de uma vez na semana, trazendo processos físicos para o CAB, para o Centro Administrativo. Meu Deus. Né? Hoje, com o C, acabou isso, não precisa mais. Esse veículo está fazendo outras funções, mas essa não. Então, você vê um salto grande. Nós temos, como ele disse, já 3,6 milhões de processos. A perspectiva é ampliar mais esse processo tecnológico? Sim. A Bahia é um tipo de trajetória, um tipo de caminho que não tem mais retrocesso. Secretária, já estou pensando aqui, ó a minha loucura. Bora, já que você está no tecnológico, coloca o metaverso aí. Já ouviu falar no metaverso? Não. Já pensou ser o primeiro estado a ter o metaverso como instrumento? Metaverso é tecnologia virtual, onde você tem os avatares, e é como se a gente fizesse ou trabalhasse dentro de um universo mesmo só deles, online, digital. Então, a Secretaria de Administração estaria lá no processo todo do metaverso, trabalhando. Seria incrível. Ó, viajando, é um negócio muito louco. Mas é legal isso. Mas, enfim. Outra vantagem também do processo eletrônico é o fato de que o processo eletrônico, para a máquina, isso é muito importante, Aline, ele permite análise simultânea dos processos. Ou seja, se mais de uma secretaria tem que se pronunciar no processo, sim, e o despacho de uma não precisa do despacho da outra, ou seja, pode ter uma análise simultânea, né? Então, só a título de exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado tem que falar naquele processo, okay, a Secretaria da Administração e a Secretaria do Planejamento. Tá. Elas precisam se pronunciarem na tramitação do processo. Quando o processo é pelo SEI, de forma eletrônica, o sistema permite a manifestação simultânea. Então, a gente manda o processo para as 3 áreas e elas já podem fazer os seus despachos. Num processo em papel, ele é aquilo que a gente chama linearizado. Ele teria que necessariamente passar em uma unidade para depois passar em outra, para depois passar em outra. Então, isso aí já é um outro salto. E o que demora muito mais para ter um resultado, claro que isso uma solução. Vai afetar o tempo de tramitação do processo. Outra questão também importante é a armazenagem, né? Isso né? Você imagina se a gente tivesse que armazenar 3 milhões e 600 mil processos. Isso é custo, né? É um custo enorme de logística. Então, assim, estamos avançando muito nessa questão do processo eletrônico. Isso foi um vetor muito importante para a pandemia, né? Porque quando chegou a pandemia, home office, sim, essa questão da necessidade de agilidade. Eu lembro que muitas aquisições de leitos de UTI, que faziam aquisições muito rápidas, da necessidade da expansão da estrutura de saúde, a gente conseguiu fazer muitas dessas análises simultâneas. As unidades todas se pronunciando em tempo real. Rapidamente, que bom. É bacana ver isso. Agora, secretário, qual é o setor que dá mais pepino, mais problema, né? A gente tem... na minha concepção, eu fico imaginando que seria o saque, não sei, talvez, ou... não sei, estou imaginando. Mas qual é o que dá mais pepino, problema, denúncia, e toda hora chega uma coisa? Que é? Qual é? Mais dificuldade? Assim? Na verdade, assim, todas as áreas têm as suas pautas, digamos assim, desse tipo de conflito,
nós temos a Corregedoria Geral do Estado, é na Secretaria da Administração. Então, a gente tem lá o Corregedor Geral, então a gente faz operações correcionais para ver acúmulo indevido de servidores, de vínculos, né? A gente abre processos administrativos disciplinares. Então, a Secretaria da Administração tem essas agendas. Agora, não tem nada assim que prepondere. Por exemplo, o SAC, né? Sim. Você citou aí. O nosso SAC, nós temos auditoria de qualidade, nós fazemos controle, né, do grau de satisfação do cidadão. E o nosso bom e ótimo é na ordem de 92%. Mas é um dos serviços, eu particularmente assim, e é um dos serviços que foi muito copiado, né? Olhado, inspirado para outros estados. E é bem interessante. Quando eu morava lá em São Paulo, lá tem um sistema que é tipo semelhante ao SAC. É o poupa-tempo. É né? o poupa-tempo. E que ele foi inspirado na gente aqui. E eu chegava lá no poupa-tempo, eu tive que tirar minha identidade de novo, meus negócios. Menino, não tem nada. É totalmente diferente do serviço que a gente presta aqui no SAC. E eu comparava, né? Aí eu falava pro meu marido, meu Deus do céu, eu preferia o SAC. Eu chegava lá e falava, eu preferia o SAC, que era mais... A gente sabia direitinho como fazia. Mas é isso, serve mesmo de inspiração para outros. Se o SAC fosse candidato a alguma coisa, você imagina, um bom e ótimo de 92%. Pô, seria um que candidato bom, né? imbatível É em mesmo, mas que qualquer bom. disputa eleitoral. É mesmo, ó, já pensou? Bota os políticos aí para se inspirar no SAC. E falando um pouquinho aqui de concurso público, vai ter concurso público para agora? Temos, o governador anunciou, não é? Temos o concurso de agente de tributos, inclusive. Já tiveram as inscrições encerradas, a prova vai ser agora no início de junho, são 49 vagas, né, para tributo. Então, aquele candidato aí que se inscreveu, fiquem atentos à questão aí da data da prova. Temos um concurso com edital aberto, com inscrições abertas, que é o da Polícia Civil, são 1.000 vagas, né, 150 vagas de delegado, 150 vagas de escrivães. Nossa. E 700 vagas de investigadores. Todas são em nível superior, a de delegado, naturalmente, na área de direito, né? Então, esse concurso está com inscrições aberta no site do IBFC, ibfc.org.br, já podem aí fazer as inscrições. Nós temos... Pois não. Pode falar. Nós temos também um concurso que o governador anunciou na abertura da Assembleia Legislativa de professor. São 1.800 vagas de professores, mais 300 vagas de coordenadores pedagógicos. Inclusive, esse concurso vai ser voltado... concurso de professor são aquelas licenciaturas, né? Sim. Licenciatura em Química, licenciatura em Física, licenciatura em Matemática, licenciatura em Português, em Biologia. E a gente vai dar uma ênfase, o governador pediu que desse uma ênfase nas escolas do interior, nas escolas até 60 mil habitantes, então você vai ter esse vetor aí forte de reforço, né, na qualidade de ensino dessas escolas. E também tem um concurso de peritos, aí é perito legista, odontolegal, perito técnico, são 456 vagas. Esse concurso nós estamos em fase de contratação da organizadora do concurso, tanto esse como o da educação. Ainda estamos, porque a gente contrata a organizadora do concurso. Quando contrata a organizadora do concurso, os candidatos já têm ideia até de perfil do concurso, que eles já conhecem, né? Quando a gente anuncia isso, é uma informação muito relevante para eles. Nós estamos aí em fase de finalização. Vou até dar aqui uma informação para vocês em primeira mão, que o de professor está bem avançado para o anúncio aí da organizadora nos próximos dias. Está bem avançado aí o processo de contratação da organizadora do concurso. Aí depois que a gente contrata a organizadora, aí a gente elabora o edital, e com o lançamento do edital vai ter aí as inscrições, a data da prova, todo o cronograma do concurso. E o governador anunciou na semana passada também concurso para soldado da Polícia Militar, 2.000 vagas. Ainda é por causa da violência, que está absurda no Na estado? verdade, já estava no planejamento. Nós acabamos de formar a última turma de policiais militares, o governador, inclusive, foi para a formatura. Nesse último concurso, nós chamamos 2.700 policiais militares. E aí o governador ficou com esse compromisso de, quando formasse a última turma, ele anunciaria um novo concurso, que é esse de mais 2.000 vagas. Beleza. Secretário, só para a gente entender, porque você falou, né, da contratação, e aí me veio uma questão aqui para ficar um pouco clara. Quando a secretaria vai contratar
tem que passar pela licitação ou não? A gente sabe que nem sempre precisa passar por uma licitação, né? No caso, você falou do concurso público, mas se for uma empresa ou qualquer outra, tem aquela exclusão que é de emergência, que a gente sabe, né? Só para a pessoa também entender e ficar No claro. concurso público, aí a gente faz um padrão que todos os estados fazem, que é uma contratação. A gente encaminha cartas convites para diversas organizadoras de concurso, Fundação Carlos Chagas, Fundação Ok. Getúlio Vargas, é aquela que dá o menor preço, é a contratada. Ah, boa, boa. É diferente, então, do processo de É licitatório. verdade, Ah, verdade. ok. É que eu, na minha concepção, achei que entrasse na mesma linha de licitação e não, né? Beleza. É, agora, tem uma coisa que eu queria trazer com o senhor aqui, o senhor, você, pelo amor de Deus, porque é tanta coisa. É, chegou aqui na gente uma questão que diz respeito o Instituto do Cacau, que pegou fogo. Acho que foi 2006, 2007, alguma coisa assim. Não lembro. Acho que foi 2007. O Não, foi Instituto. depois. Foi depois? Foi. Tá. O Instituto do Cacau pegou fogo, né? E aí, recente, chegou aqui um fato que eu não sei nem se eu chamo, não é denúncia, enfim, não sei se eu chamaria dessa forma. Mas é até para esclarecer também para o senhor, porque eu achei interessantíssimo. Foi não. Nesse período do Instituto de Cacau, só para a galera contextualizar, o Instituto do Cacau pegou fogo. Está lá a base, a estrutura toda destruída. O governo do estado precisou contratar uma empresa para ter um escoramento, né? O senhor também vai me corrigindo nesse processo. Contratou uma empresa para escorar, para que não caísse todo o processo, né? A estrutura. E aí, o que chegou aqui, constou para a gente, através da advocacia, né? Que está lidando com esse processo, que é o seguinte, eu vou ler para o senhor e o senhor vai me dizer. Existe o material, né? O material já estava servindo ao Estado desde 2012, mas foi necessário um novo contrato para poder justificar o pagamento desse autor. Beleza? O serviço foi contratado pelo período de 180 dias, pelo valor de 745 mil reais, quase 750 mil reais. E aí, o que acontece? O contratante, que é o governo do Estado, pagará a contratada pelos serviços efetuados prestados, o valor desse serviço, só que ele está alegando aqui que, ao final de 180 dias, o Estado não havia contratado uma outra empresa para executar esse serviço. Porque contratou por 180 dias e depois teria que tirar esse serviço, porque passava por esse processo licitatório de emergência, se eu não me engano, né? E aí não encontrou outra empresa que passasse por esse processo licitatório e ela deixou lá. A empresa Alpe, que mandou isso aqui pra gente. Então, a empresa ficou lá escorando ainda, passaram-se anos e anos, e o que acontece? Resumo da história. Após o período estipulado, nessa nota técnica, ficou lá por um tempão, a secretaria não tirou, o governo não tirou, isso foi gerando mais e mais e mais custos. Eles estão alegando que desde 30 de 11 de 2007 até 12 de 9 de 2021, o Estado manteve o material na obra e nunca pagou nenhum valor. E, por isso, somou a dívida de 3.282 mil reais, sem atualizações. Né? Tá aqui, ó, tô lendo tudo que tá aqui, viu, secretário? E aí, eu queria saber do senhor, como é que funciona esse negócio, esse estado. E nessa própria do diário tem até, ele traz aqui, ó, tem o nome do senhor também. Como é que funciona isso? É verdade? Como é que é? Olha, Só pra gente esclarecer, assim, porque eu achei, como o senhor já eu vinha também estou aqui... achando essa informação que não houve nenhum pagamento, também eu acho uma informação que eu tenho que apurar. Ele botou isso, que não houve nenhum pagamento. Só que aí depois ele veio aqui e disse, acontece que somente a primeira parcela foi paga. Ele disse que foi paga a primeira parcela desse montante. Certo. E aí resta um segundo valor que até não foi atualizado e não foi pago pelo governo, né, pela gestão. Como é que fica esse processo nisso aí, quando tem essa contratação de emergência e quando acontece de Aline, não... veja bem, eu não tenho aqui os detalhes, né, Tá. desse processo, mas eu fico com o compromisso de encaminhar para a minha área que trata disso, que é a minha área de obras, que é a SUPAT, uma superintendência nossa. E eu vou com esse compromisso de levantar todas essas informações Boa. e passar para você com precisão. Mas o que eu poderia, assim, pelo seu relato,
de fato, essa questão do incêndio no Cacau era uma obra até da Defensoria Pública, que houve a questão lá aquela área estava cedida à Defensoria Pública. Como ali você tem outras unidades do Estado, porque ali você tem unidades ligadas à Secretaria da Justiça, tem o próprio SAC, né? O SAC Sim, do tem um Comércio, saque ali, né? fica ali, é um SAC que tem um volume grande de atendimento, um SAC importante. Então, o Estado teve que entrar para justamente evitar qualquer tipo de risco, né, nessa Claro. área que sofreu o incêndio. E aí realmente houve essa questão aí de você dar esse reforço estrutural, né? E aí a gente começou, a partir disso, teve a questão de apuração de responsabilidade em relação a perícias do incêndio, depois definir a intervenção efetiva, né, física, qual órgão que vai ficar vinculado. Houve todos esses processos internos que realmente acabaram perdurando muito. Demorou. Mas essa obra já foi feita, inclusive já foi finalizada até, observa que ele fala de um período que houve necessidade desse reforço estrutural e depois não precisou mais. Esse período que tem aí uma pendência de pagamento. Existe um princípio no direito administrativo que é o princípio do enriquecimento sem causa. O que é isso? Explique. Melhor para a gente entender. É que se você tiver uma situação, você tem um contrato, e porventura aquele contrato foi expirado, não deu tempo de fazer uma nova licitação. Aquele período em que o fornecedor estava servindo ao Estado sem contrato, ou seja, sem lastro contratual, poderá se caracterizar um pagamento por indenização. Um pagamento por indenização desses valores que não tinham lastro contratual. Justamente para evitar que o Estado se enriqueça, né, em detrimento do fornecedor. Então, com isso aí, a gente tem justificativa. Então, vou apurar direitinho essa questão do quais são os valores pendentes e passo uma posição para a sua produção. Não, bacana. E só para eu entender, esse pagamento por indenização, que o senhor justificou para o Estado não ter esse enriquecimento, mas ele é pago de qualquer jeito e vai ser pago, tipo assim, né? Ele precisa ser instruído, né, motivado nessa linha, né? Porque, como você falou, 180 meses é justamente o prazo que a legislação permite uma contratação emergencial. Uma contratação emergencial, essa contratação que você pode fazer sem necessidade de licitar. Vai fazer uma contratação direta, mas que esse contrato fique por 6 meses, porque é o tempo que você imagina que você estaria fazendo o processo licitatório em paralelo. Né? Então, teve dificuldade nessa ordem, mas eu vou apurar em detalhes. Beleza. O que aconteceu. E lá já tá reestruturando o Instituto do Cacau, só para a gente saber como é que está lá. A obra foi finalizada, a obra dessa parte estrutural foi finalizada, né? E agora a gente vai ver a questão da ocupação. Boa, bacana. Tá vendo aí como é um trabalhoso lidar com isso e eu imagino, esse foi um caso que é um caso grande, de uma empresa grande, e por isso que eu quis trazer, né? Chegou aqui a tempo também nisso. Mas eu imagino para você, né? Tem muitos casos como esse, semelhante ou não sei, mas para lidar, como é que você consegue lembrar de todas as coisas? Tudo bem, tem assessoria, tem as pessoas que... Mas é difícil estar também lidando com essas questões, secretário, assim, tipo... Tentando resolver as soluções de que toda hora imagina, cadê meu dinheiro? Cadê não sei o quê? Não é? Não, na verdade, nós temos uma relação assim com os fornecedores de pagamento em dia. Esses aí são pontos realmente fora da curva, algum tipo de dificuldade que aconteceu nesse processo. Mas, geralmente, nós temos muita regularidade nesses fluxos de pagamento. A Bahia, você vê, né? A Bahia passou... nós tivemos o governo Rui Costa, foi um governo que pegou praticamente todo o seu período sem a parceria do governo federal. Né? É verdade. Dificuldades até de operações de empréstimo, operações que eram totalmente normais no governo Wagner. Né? Sim. Você fazia essas operações de crédito justamente para reforçar, né, o investimento. E no governo Rui, muita dificuldade. Mesmo assim, a gente conseguiu um equilíbrio fiscal muito forte. Né? Você vê que não teve registro, até o governador nas reuniões pontuava muito isso. Né? Não quero ser o governador marcado como o primeiro governador a atrasar salário. Boa. Né? E, de fato, a gente conseguiu passar. Eu lembro do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foram 57 meses de atraso. De salário.
57 meses de parcelamento. Não é brincadeira. E na pandemia também não teve isso, pelo menos o que eu vi. E nós conseguimos passar, inclusive, manter na pandemia, com essa questão da regularidade, né, dos pagamentos. Esse fato foi um diferencial grande do Estado da Bahia. Se a gente pegar os nossos níveis de investimento público, o Wendel cita muito isso nas falas dele, tem toda a razão, a Bahia, em níveis absolutos, é o segundo estado em nível de investimento. Isso muito decorre de um equilíbrio, né, financeiro. O Wendel também acompanha isso diretamente, né, nos detalhes. Então, é uma performance realmente bem expressiva do nosso estado. Boa. O senhor é casado, tem filhos? Como é que é aí? Tenho filhos. Saber um pouquinho de você. O que faz nas horas livres? Pelo amor de Deus, consegue ter hora livre? Não, tem que buscar, né? Tem que buscar desligar um pouco, né? Cuidar da família. E a gente procura ter esses momentos aí. Para estar pensando nessas coisas também que são importantes, né? Claro. Dos laços familiares. Claro, porque tem que ter um pouquinho, né? A gente se desligar, se desfoca. Eu, pelo menos, me desfoco, assim, quando eu saio, se não o celular, toda hora eu tenho que ficar no celular, respondendo no WhatsApp, aí vendo, porque não sei o quê, tem que ir, não, deu errado. Ah, meu Deus do céu, eu falo, agora eu tô desfocada, resolva os pepinos aí. Não, eu até costumo falar, Aline, que isso é uma coisa assim, interessante, que é o fato de que as redes sociais, elas acabaram sendo um vetor da avaliação das políticas públicas. Isso, não é verdade. Interessante, porque você, por exemplo, esse programa nosso Partiu Estágio, nós temos um programa que a gente centralizou a contratação de estagiários no Estado, a gente lança os editais são abertos, qualquer universitário de universidade pública estadual, pública federal, particular, faz a inscrição, até pelo celular, porque o site é responsivo. Então, a gente lança esses editais, o último agora foram 4.200 vagas, as inscrições foram em fevereiro e março, foram mais de 15 mil inscritos. É o primeiro emprego esse? Não, Partiu Estágio, né? Ah, tá, do estágio. Aí depois a gente faz a convocação, né? A convocação desses estudantes, também de forma impessoal, né? Com 2 critérios, inscritos com CAD único, que é o Cadastro de Família de Baixa Renda, ou ter o ensino médio em escola pública. Até tem um contorno social forte desse programa. E aí a gente faz as convocações. Fizemos a primeira de 3.200, hoje temos uma vigente, até para aproveitar a sua audiência, para dizer que temos mais uma convocação de 1.300 estagiários no estado todo. Esse programa tem mais de 220 municípios participando dele. E aí fazemos tudo isso. O órgão recebe o estagiário, contrata o estagiário, aí por algum motivo, no órgão interno, não vem o pagamento da bolsa, até falando isso foi um fato real. Tá. Alguma falha interna do órgão. Então, você fez, vamos supor, 1.000 contratações. Aí tem 5 de 1.000 vão para a rede social e começa a estar na própria rede social do governador e começa a desqualificar o programa. Isso. Com razão, assim, não na desqualificação do programa na sua inteireza, porque o programa é de impactos muito relevantes, expressivos. Sim. Mas o fato de que a Bolsa não recebeu, então é correto isso. Então, dá uma dimensão de uma falha administrativa, uma dimensão muito maior do que realmente ela foi, né? E acaba com a imagem, né? Então, você vê, praticamente um governo de erro zero, quando as redes sociais se impõem. Eu falo muito isso com a minha equipe, outros órgãos de governo. Tenho muita atenção nesses processos, porque os governos acabam ficando, de certa forma, com uma exposição grande das próprias redes sociais, que é importante, porque eu acho que esse ponto de avaliação das políticas públicas é um ponto, inclusive, na minha opinião, como, também como estudioso das questões de Estado, sim, de que o Estado consegue formular, consegue planejar, consegue implementar, mas a avaliação das políticas públicas ainda é um vetor que precisa ser acentuado, precisa ser aprimorado. Então, tem nas redes sociais uma instância importante, claro, de avaliação das políticas públicas. Tanto das críticas, das queixas, mas também dos elogios, que também se registram lá. Você é de muita rede social? Tá lá? Não, mas minha equipe acompanha tudo. Acompanha tudo, a gente monitora as redes sociais o tempo todo. E estamos sempre assim, respondendo, sempre. Eu acompanho as respostas, inclusive. Aí o Rodrigo sabe que, Rodrigo é meu assessor de comunicação, que a parte da minha agenda,
eu dedico a isso também. Ah, que bom, que bom. Mas é importante isso mesmo, acaba sendo uma validação, né? A gente tem que estar muito ligado porque o mundo é isso hoje. É digital, é online, e se a gente passar mesmo despercebido, mancha um pouco, né? A gente, para depois reconstruir, reestruturar, aí vai ter que puxar assessor dali, para fazer uma gestão de crise, de uma coisa que é pequena, como você falou, né? Às vezes é 1 em 1 milhão, mas já foi. Secretário, olha, adorei o papo, queria poder conversar mais, mas eu sei que você também é muito ativo, tem bastante coisas. Confesso que é uma secretaria para mim, eu estava falando até para Rodrigo, é uma interrogação, porque, tipo, a administração é tudo, né? Falei, gente, eu vou entrevistar o secretário, mas é tanta coisa, eu preciso estudar. Você vê que eu tô cheia de papel aqui, né? Porque para não falar qualquer besteira, e a gente erra também porque eu não tô lá dentro para saber, é bem difícil. Imagina para quem tá ali do outro lado, imagina para quem não tem conhecimento a fundo do que uma secretaria como essa faz, porque pega basicamente tudo do Estado, passa por ali, né? Então, imagina o trabalhão que deve ser, mas, assim, já parabéns para você, né? Porque tá 9 anos no cargo não é para qualquer um, né? Então, sinal de que conseguir, tem competência para estar ali. E é isso, ó, muito obrigada. Espero, portas estão abertas aqui para você, qualquer coisa que precisar, os meninos sabem, só chegar e botar aqui que a gente ajuda, tá bom? Amém. Obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição. Que bom. Gente, olha, esse foi mais um Pode Ver, viu? Para você que está aí com o secretário, é Delvino Góes, Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Se você quer saber, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tem alguma crítica, alguma denúncia, é só colocar aqui embaixo, a gente vai responder tanto aqui no nosso canal quanto lá no nosso Instagram, né? E também no nosso site. Tem um lugarzinho lá para você colocar e responder, tá bom? Gente, muito obrigada. Te vejo agora no próximo Pode Ver, viu? Tchau.